Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas em nossa vida. Oramos para que a poderosa mão de Deus toque na tua casa, que a presença de Jesus Cristo venha e toque na tua vida, na vida dos teus filhos, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que o inimigo está tentando impedir, nós oramos agora no nome de Jesus, para que caia por terra todo bloqueio espiritual, todo impedimento, a concretização de um sonho, a realização de um projeto, ao andamento de um negócio, de um processo. Oramos pedindo justiça do Senhor, para que toda injustiça contra a tua vida, toda perseguição, toda maldade, todo ataque a você caia por terra. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê livramento, que toda armadilha, que toda arma forjada contra ti, contra a tua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós declaramos que toda a nossa casa está protegida, toda a nossa família está guardada pelo Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Senhor, confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti. Tu és o Deus da nossa vida. Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e abençoe a vida dela. Abençoe sua casa, abençoe sua família, que seus projetos sejam bem-sucedidos, que toda a sua casa seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Toque-os com o teu poder, Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor. Que caia por terra, Pai, o que tem travado, que caia por terra os impedimentos, que caia por terra agora, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a saúde dessa pessoa, contra a mente dela, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo, para que a paz entre na vida dela, a alegria do Senhor entre na vida dela, a força de Deus entre na vida dela. Senhor Jesus Cristo, toque com o teu poder. Toque com o teu poder, que cada pessoa que está aqui nesse propósito hoje seja visitada pelo teu poder, Senhor. Visita essa pessoa, visita seu lar, Pai, visita sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo. E coloca, Senhor, muros de fogo ao redor dessa casa, que haja paz, que haja plenitude de alegria, que haja favor de Deus neste lar, em nome de Jesus Cristo. E eu também declaro, Pai, o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também quero cancelar todo decreto de morte contra a tua vida, toda palavra maligna, toda maldição contra a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Não vai haver morte prematura na tua casa. Em nome de Jesus, o medo não governa a tua casa, a insensibilidade espiritual não governa a tua casa. Eu oro para que teus filhos e filhas despertem, ouçam a voz de Deus, possam ser guiados pela voz de Deus, pela direção do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te toque, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, eu creio. Declare aqui nos comentários: eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Uma coisa que eu quero que você comece a orar. Eu tenho visto pessoas partindo de forma prematura, de forma precoce. E nós temos que orar por isso. Isso não é uma coisa normal. Esses dias eu peguei e apareceu para mim uma publicação de uma nota, na verdade, de pesar de uma pessoa que eu conhecia, de um tempo lá, de anos atrás, sabe, uma pessoa jovem, e nós temos que orar por isso, cancelando todo tipo de morte prematura, porque eu sei que tem coisas que são naturais, eu não ignoro isso, sabe, tem coisas que faz parte da vida, mas tem coisas que não é normal. Eu, pelo menos, eu não aceito, e não tem quem me faça engolir isso, porque eu acredito que tem coisas que não dá para a gente ir simplesmente aceitando e passando para frente. Tem coisas que nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar. É que nem hoje eu fiz um vídeo, inclusive postei esse vídeo a respeito de Jonas. Jonas, ele, quando tiraram ele do navio, a tempestade se acalmou. Às vezes a gente tem que jogar alguma coisa fora da nossa vida. Às vezes é uma conexão errada, às vezes é uma coisa que você colocou para dentro do seu coração, às vezes é uma sociedade errada, é um negócio que você tem que parar por ali, mas é alguma coisa, sabe, que está tirando a tua paz, e você vai ter que perceber isso. Quando Deus está querendo lhe mostrar uma coisa que não é normal. Eu gosto muito de entender os sinais, ter um discernimento espiritual. Parece que as pessoas não têm discernimento espiritual. Falta para as pessoas, na verdade, discernir que algumas coisas não são naturais. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar uma vida travada, não dá para aceitar uma vida só de sofrimento, só de dificuldade. Eu não consigo aceitar isso. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, inclusive conhecimento espiritual. Não só o conhecimento bíblico da palavra de Deus, mas também o conhecimento espiritual, o discernimento espiritual de quando as coisas são espirituais. A Bíblia fala de anjos e demônios. A Bíblia fala de céu e inferno. A Bíblia fala que existe um mundo espiritual. E às vezes as pessoas parecem que estão cegadas, literalmente, parece que é uma viseira. Parece que é uma viseira, sabe? Impede elas de ver a realidade das coisas. Então, não é que eu estou saindo do tema aqui, mas eu senti no coração de falar essas coisas para você, inclusive para você não parar de orar, continuar buscando a Deus, porque existe uma realidade espiritual que nós não podemos ignorar. Amém? Eu quero dar aqui alguns testemunhos, rapidamente. Eu recebi o testemunho da Elinete. Tudo bom, Elinete? Ela escreveu assim: quero compartilhar o meu testemunho da campanha do voto de Ana. Minha filha estava há 2 anos com uma ferida que não cicatrizava, mesmo usando medicamentos. E quando fiz o voto, comecei a ver Deus agir.
A ferida foi cicatrizada de forma milagrosa até desaparecer. Louvado seja Deus por esse milagre. Glória a Deus. Também da Diane, ela escreveu: participei da campanha do Valdeana, no 19º dia da campanha, durante a oração, você declarou que Deus estava curando pessoas que tinham dores no ouvido. Tomei posse dessa palavra e, para a glória de Deus, as dores que eu sentia desapareceram. Glória a Deus. E da Vanice: me chamo Vanice Clemente, participei da campanha O Deus que Abre Caminhos. Eu estava desempregado havia um ano e apresentei essa causa diante de Deus durante a campanha. No dia 19 de junho, recebi a notícia de que havia sido aprovada no processo seletivo. Deus abriu a porta que eu tanto esperava. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu quero hoje continuar a minha mensagem sobre mentalidade abundante e mentalidade de escassez. Lembra que eu comecei falando sobre isso hoje na oração da manhã? Hoje nós estamos falando sobre a mentalidade abundante, que é a que você precisa ter, e abandonar aquela mentalidade escassa, mentalidade de escassez. A Bíblia fala que o nosso Deus supre todas as necessidades, ou seja, para Deus tem sempre uma saída. Essa é a mentalidade abundante. Está aí. Esse é o perfil que você tem que entender. Sempre é uma saída. Quando todos os recursos desse mundo ficarem no fim, existe uma saída. Deus. A Bíblia nos fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha em vida para se curar. Ela tinha uma hemorragia. Ela já estava há anos e o problema dela era um problema conhecido. E ela decidiu romper no meio da multidão e tocar em Jesus. E ela conseguiu tocar na orla do manto de Jesus. E a Bíblia diz que ela foi curada. Porque quando todos os recursos haviam sido interrompidos, ela foi a Jesus. Quando os recursos terminam aqui nessa terra, você ainda tem um recurso que se chama Jesus. É que o problema, e aí vem a mentalidade, as pessoas buscam Deus como último recurso e não como o primeiro recurso. Você tem que aprender a colocar Deus como a sua fonte. Ele tem que ser a fonte principal. Ore sobre tudo, coloque tudo diante de Deus. Amém? Deus pode usar alguém? Pode. Deus pode usar algo? Pode. Mas nunca esqueça, Deus é a fonte principal. Amém? Faça o que tem que fazer. Você tem que fazer exame? Faça. Você tem que ir ao médico? Faça. Tem que fazer tratamento? Faça. Tem que fazer cirurgia e o médico indicou? Faça. Só tem um detalhe, coloque sempre a sua vida nas mãos de Deus, ok? Olha só, a escassez vê problemas. Esse é o problema da mente escassa. A mente escassa só vê problema, ela só vê dificuldade, ela coloca a culpa em tudo, ela não consegue ver uma saída, então ela vive com aquilo na cabeça dela, porque para ela é só problema na frente. Mas a abundância, a mentalidade de abundância, ela vê possibilidades. Os 10 espias, eles enxergaram gigantes, homens grandes, fortes. Todos eles viram, mas existiu 2, que é Josué e Calebe, a Bíblia diz, que tiveram uma mentalidade de abundância. Não, aqui nessa terra tem desafios, mas Deus está conosco. Ele nos deu a promessa. Os outros espias disseram, não, tem gigante, não tem como entrar lá. Deus nos trouxe aqui para a gente só contemplar, só para ver, mas não usufruir. A mentalidade de escassez diz, você só pode olhar. Você não pode entrar, você não pode cessar, você não pode ter uma vida melhor. Você não pode ter uma casa melhor. Olha a tua realidade, olha quem você é, você nem tem estudo. Sabe, a mentalidade de escassez diz, você não pode, você não consegue, você não tem a capacidade. Mas a mentalidade de abundância diz assim, mesmo que eu não tenha estudo, eu tenho Deus na minha vida. Mesmo que eu não tenha o grande conhecimento, que eu não tenha todos os diplomas que aquela pessoa tem, existe um Deus que capacita, existe um Deus que provê, existe um Deus que abençoa, existe um Deus que abre portas. Então a mentalidade de escassez, ela sempre vai olhar para aquilo que você não tem. A mentalidade de abundância, quando ela chega a essa conclusão, eu não tenho isso, mas eu tenho Deus na minha vida, então com Deus eu vou conseguir.
Você pode ver, gente, tem muita gente que ela não tem capacidade natural olhando, sabe? Não tem currículo para acessar determinadas coisas, mas ela tem uma disposição, uma capacidade de aprender, ela tem uma dedicação, ela tem um foco tão poderoso que ela encara a situação e Deus, vendo ela, sabe, tão proativa, Deus vendo ela tão focada, Deus abençoa ela de uma maneira sobrenatural. Eu estava numa conversa de mesa e uma das pessoas que estava na mesa disse assim: você sabe como que é escolhido os grandes CEOs, os grandes diretores de grandes conglomerados? E ele disse: não é tanto pelo currículo, é pela capacidade que a pessoa tem de resolver crises, de ser corajosa para romper com a maneira como as coisas acontecem e ela ter resultados significativos. E eu pensei, então alguém é escolhido para um cargo de tamanha importância pelos resultados que já teve? Olha que tremendo! Pelos resultados que já teve, independente do currículo. Mas se ela tem resultado e ela deu resultados bons, então ela pode ser escolhida. Eu não estou dizendo que ela vai ser, mas ela pode ser escolhida, e foi isso que ele me disse na mesa, e de uma pessoa que conhece isso. Então, nós temos que entender, a Bíblia diz em Números 13, 30, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quem é que disse isso? Alguém de mentalidade abundante. Alguém de mentalidade abundante disse, vamos subir e vamos vencer. Mentalidade abundante que diz, vamos conseguir, vamos entrar lá, vamos conseguir. Isso não é só fé, isso é mentalidade. A mentalidade abundante, ela já passou pela fé. Ela já passou pela fé, ela se agarrou à fé, e a fé é um fundamento na vida da mentalidade abundante. Você não vence porque o problema diminuiu, você vence porque a sua fé cresceu. E quando a fé cresce, a fé muda a forma de pensar. A fé muda. A mentalidade abundante já passou pela fé. A mentalidade escassa, ela nem chegou a encostar o pé no território da fé. Então, entenda, escassez compete. A pessoa de mentalidade escassa, ela trabalha com a competição e trabalha com a comparação. Então, o outro tem, para ela, é inimigo dela. Mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é, ele tem, e por que eu não tenho? A mentalidade abundante não pensa dessa maneira. Vê o que o outro tem, fica feliz e pensa, eu também posso conseguir. A mentalidade de abundância, ela coopera. Olha a diferença aqui, como é brutal a diferença da mentalidade escassa para a mentalidade abundante. Quem vive na escassez acredita, se ele crescer, eu diminuo. Tem medo. Ele não consegue trilhar o próprio caminho. Ele está sempre olhando para o lado. É a mentalidade escassa, olha para o lado. A mentalidade abundante não olha para o lado. Ela pode até dar uma olhadela e dizer, puxa, tá bem, hein? Vamos lá, que coisa boa, isso me empolga, vou continuar. Quem vive na abundância entende, existe espaço para todo mundo. O sol nasceu para todos. Em Provérbios 28, 22, a Bíblia diz assim, o invejoso tem pressa de enriquecer e não sabe que a pobreza o alcançará. Esse texto de Provérbios
ele é potente. Pessoas mais bem-sucedidas, elas criam valor para outras pessoas, em vez de viver apenas competindo. Elas estão dispostas a ajudar até aquele que está crescendo, porque ele entende que Deus o colocou ali para servir as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, para ajudar as pessoas que estão ao seu entorno. E eu vou dizer uma coisa, quem tem mentalidade de abundância, ajuda hoje e amanhã é ajudado. Deus me deu essa graça, eu já ajudei muita gente. Se você olhar o meu podcast, tem pessoas que vêm no meu podcast que não vão no podcast de ninguém. Tem gente que veio no meu podcast, você vai ver agora nesse mês, no início do mês que vem, tem gente que veio no meu podcast que não vai em outros podcasts. E por quê? Porque em algum momento da vida deles, não de todos, mas da maioria, eu ajudei em alguma coisa. Eu fui bênção na vida dessas pessoas. E nunca tive problema de contribuir com conhecimento, com conexão, com ajuda, sabe? Porque eu entendi. Eu não estou para competir aqui nesse mundo, não quero competir contigo. Eu não quero competir com quem está na minha frente. Eu não preciso disso. Eu tenho que viver o meu propósito. A mentalidade de abundância, ela está conectada 100% ao propósito de Deus. 100% ao propósito de Deus. Então, a mentalidade de abundância entende o que não é para ela. Enquanto a mentalidade escassa, ela pega tudo. Entende? Aí está uma enorme diferença. Gente, eu não consegui terminar aqui. Eu não consegui terminar sobre a mentalidade de abundância e de escassez, tá? Então, eu vou ter que continuar amanhã. Eu estou tentando cada dia trazer um tema, mas sobre a mentalidade eu não vou conseguir, eu não vou deixar pela metade também. Eu preciso, tá? Ainda mais porque eu tenho uma ação para você fazer nela, certo? Tem uma ação para você fazer amanhã, na oração da manhã nós vamos ter uma ação dentro, não sei se vai na oração da manhã, se eu vou conseguir falar tudo na oração da manhã, ou se vai ser na oração da noite, tá? Mas eu vou tentar amanhã encerrar na oração da manhã, falando sobre a mentalidade da abundância, porque eu tenho uma ação quando eu terminar esse assunto. O que é uma ação? É algo que você tem que fazer. Você ontem agradeceu para alguém que foi bênção na sua vida, não agradeceu? Você não mandou uma mensagem para alguém agradecendo? Eu recebi várias mensagens, né? Você deve ter mandado mensagem para alguém. Pois é, amanhã nós vamos ter uma ação sobre a questão da mentalidade de abundância, certo? Muito bem. E se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje às 9 horas da manhã, eu falei sobre estagnação. Depois você vê lá. Tá? A palavra que foi ministrada hoje em Gramado, o evento profético A Voz foi uma bênção. Eu comecei às 8 da manhã a assinar livros, até às 9 eu assinei, depois nós tivemos um culto abençoado, um culto profético, foi uma bênção de Deus, foi algo tremendo que aconteceu, foi sobrenatural e eu sou grato a Deus, sabe, por conhecer pessoas tão maravilhosas, pessoas que oram pela gente, que estão sempre se preocupando com a gente, inclusive vimos muitas aqui hoje em Gramado, tá bom? E glória a Deus por tudo isso. Domingo que vem estarei ministrando já em Alphaville, certo? Então, domingo que vem já estarei ministrando em Alphaville na igreja. Eu quero falar rapidamente, esse aqui é meu livro novo, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui eu falo muito sobre a mentalidade de abundância, tá? Você pode adquirir através do nosso site. E é como eu disse para você, se você mudar sua mentalidade, não tem como você não subir de nível. No final dos 21 dias aqui, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo, oportunidades chegando, só que tem um detalhe, tem que mudar. Ou seja, eu te ensino o caminho, mas você tem que tomar os caminhos da ação. Entende? Que é praticar a palavra. A Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes esquecediços, mas praticantes da palavra. Eu e você devemos ser praticantes da palavra. Esse livro aqui vai ajudar você.
Olha o subtítulo do livro: Pense Grande Sempre. Tá? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida dessa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, visita seus negócios, visita seus projetos, visita seus sonhos. Toque com o teu poder agora, Pai, na vida dessa pessoa. Que tudo aquilo que trava, que impede, que bloqueia, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, e dá vitória a eles. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família. Intervém nessa causa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com o teu favor. Libera, Pai, da tua graça, libera da abundância, libera do favor. Movimenta as coisas na vida dessa pessoa, Pai, e traga respostas a ela, respostas à sua casa, respostas à sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que está travando, que está bloqueando o caminho dessa pessoa, seja interrompido agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas com a tua palavra, com prosperidade, com provisão, com milagres, com um liberar sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu oro, Pai, para que a partir de hoje uma mentalidade de abundância surja e que vidas sejam transformadas para sempre. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na transformação que Tu estás operando aqui, amado Espírito Santo, e nós não queremos fazer essa transformação apenas pela nossa palavra, pela nossa força, pelo nosso raciocínio. Nós queremos, Pai, a Tua presença. Chamamos a presença do Espírito Santo e Te pedimos uma transformação real, poderosa, verdadeira em cada um de nós. Senhor, visita Teus filhos e filhas e libera do Teu poder. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pega essa oração e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, certo? Eu sei que nesse momento está acontecendo aí o jogo do Brasil, mas não tem problema, já manda a oração aí e diz para o pessoal, quando você quiser, quando Deus tocar no seu coração, você entra nessa oração, compartilhe, mande aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, se Deus quiser.